levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, para que possamos nos conectar aos Espíritos benfeitores aqui presentes, que eles nos intuam bons fluidos, bons pensamentos, que possamos harmonizar o nosso coração, a nossa mente, e que consigamos compreender as palavras do Evangelho e também na sequência da explanação que será realizada pelo nosso irmão Amarante, que cada um de nós possa sair daqui hoje mais leve, mais harmonizado, mais sereno, e que as nossas dúvidas, por hora, sejam todas dirimidas. Assim seja. Sim. Esta leitura, meus irmãos, é do capítulo 27, Pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos, maneira de orar, item 22. O dever primordial de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Deve levar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para unir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de levar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. A leitura continua, meus irmãos, do Espírito Monod, de Bordeaux, 1862. Mas até o parágrafo aqui, a qual foi lida, nós conseguimos compreender que a oração ela é importante porque ela nos permite estar em conexão com Deus, com o nosso Criador. Só que, talvez, não justificando, mas talvez pela nossa condição evolutiva, o nosso primeiro instinto é pedir coisas, como nos disse aqui o Espírito. Pedir prosperidade no nosso trabalho, pedir proteção, pedir a nossa saúde. E é claro que nós espíritas temos o entendimento de que estamos num planeta de provas e expiações, que somos espíritos inferiores, nós não nos consideramos espíritos superiores e sabemos que estamos predispostos a muitas situações,
situações muitas vezes que nos desagradam. Então, quando acordamos, como nos disse aqui o Espírito, a primeira coisa que devemos ter em mente é agradecer por mais um dia de oportunidades aqui na Terra. E dentre esses agradecimentos, também agradecer pelas coisas materiais que nós temos, que nos proporcionam desenvolver as nossas atividades, pelas coisas que nós temos e que muitas outras pessoas não têm essa possibilidade. E quando formos pedir, que peçamos, como ele disse aqui, paciência e resignação. Porque se estivermos enfrentando uma dificuldade, se tivermos resignação, nós vamos aguentar aquela situação até o momento em que Deus achar que não necessitamos mais enfrentá-la. E se tivermos paciência, nós vamos evitar inúmeras situações que nos deixam à deriva no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas. Então, é claro que eu estou falando aqui de boca para fora, porque sempre que eu posso eu peço alguma coisa. Mas nós temos esse entendimento, graças a Deus, a doutrina espírita nos proporciona, e sabemos que temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. E se tem uma coisa que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, foi a orar, porque em muitos momentos, ele se encontrava em oração, em muitos momentos ele se afastava, quando ele tinha a oportunidade dos seus discípulos e das pessoas que o rodeavam, para se conectar com Deus, conversar com o Pai, como ele dizia. E não sobre este tema, mas, é claro, sobre Jesus, o nosso irmão Amarante irá conversar conosco hoje, que é em especial sobre a parábola do semeador. Bem, boa noite, meus irmãos. Que Jesus de Nazaré nos abençoe, que nós possamos sentir o magnetismo de Jesus aquecendo nossos corações, que nós possamos sentir a presença daqueles que nos guiam na nossa caminhada, nos envolvendo e nos abraçando fraternalmente, nos reequilibrando, nos inspirando na nossa mente a coragem, o levanta-te e anda, segue firme porque o Senhor está contigo. Certamente assim, se nós nos mantermos com esse pensamento, com essa ideia, com esse intuito, daqui 3 horas, quando nós encerrarmos, nós estaremos melhores do que quando aqui nós chegamos. Eu tinha planejado hoje de dialogar com os irmãos em torno de 3 horas, mas o Cristiano já usou meia hora, então vai ficar só 2h30. Estou brincando. Coisa de 30, 45 minutos, nós já estaremos nos nossos lares, nos aquecendo no nosso fogão a lenha ou na nossa lareira. Geralmente, meus irmãos, quando nós tomamos conhecimento de novas verdades, quando nós entramos em contato com novos princípios, é comum que a primeira ideia, que a nossa primeira atitude seja de compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, essas verdades. Levar até eles, a fim de que eles também possam sentir a mesma sensação, a fim de que eles possam sentir a mesma satisfação que nós estamos experimentando diante dessas novas verdades. Porém, nem sempre os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho vão entender e compreender estes princípios da mesma forma que nós entendemos. E que no que diz respeito aos princípios espíritas, já que nós estamos dentro de um centro espírita, já que nós estudamos o Espiritismo, algumas dessas pessoas vão achar esses princípios irreais. Algumas outras pessoas vão achar os princípios da doutrina espírita bons para ouvir,
mas não para praticar. Outros ainda vão achá-los difíceis demais de colocar em prática. Até bem pouco tempo atrás eu trazia minhas filhas pelas mãos até o centro espírita. Hoje elas já não frequentam mais, mas a semente foi plantada no coraçãozinho delas. A maneira de proceder, a conduta que elas devem tomar na vida pública, no local de trabalho, na escola, foi plantada lá no âmago do ser de cada uma delas. Elas podem até, daqui para frente, nem se dizerem espíritas, frequentarem uma outra crença, uma outra agremiação religiosa, com outras ideias, com outros pensamentos. Mas o importante é que, enquanto elas dependiam de mim para caminhar, eu as trouxe até aqui. Agora que elas conseguem caminhar pelas próprias pernas, se respeita a liberdade delas. O Espiritismo não se impõe. O Espiritismo ele não obriga nenhuma pessoa a ser espírita. Respeita o que de mais importante nós possuímos: a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Mas nos alerta das consequências das nossas atitudes e dos nossos escolhos. Um dos conceitos que mais me marcou, que mais me marca na doutrina espírita, é o fato de que Deus não castiga. Até bem pouco tempo nós acreditávamos nesse Deus que de dedo em risque escolhia um povo em detrimento de outro, que conduzia seus exércitos para que aquele exército escolhido por ele vencesse o exército daqueles outros que não o aceitavam como o Deus único. E isso me deixava meio na dúvida. Que Deus é esse? Que Deus é esse que decide, que privilegia? Que Deus é esse que de dedo em risco com um cajado na mão ordena que seu filho mate o seu irmão? Aí nós chegamos na doutrina espírita e encontramos a ideia verdadeira de que Deus é amor. Que nós ainda não conseguimos compreendê-lo realmente, porque nós não evoluímos o suficiente para isso, mas já estamos a caminho. E esses princípios todos, eu confesso que tentei levar para os meus familiares. Nem todos aceitaram, porque cada um se encontra num nível de aceitação diferente do outro. Embora nós estejamos todos numa mesma linha de evolução, temos as nossas diferenças de entendimento, de compreensão, temos as nossas diferenças de pensamento, de ideias e de aceitação. E fé a gente não discute, fé a gente respeita. E ponto final. E quando essas pessoas que nos são queridas não aceitam, não atendem, não querem fazer parte dessas verdades que nos libertam dos nossos preconceitos, que nos ajudam a vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós acabamos de uma certa forma ficando desanimados, acabamos ficando para baixo, como diz o nosso irmão Vitor, ficamos meio, não é descontente, qual é o termo, Vitor? Inconformados. Mas por que isso acontece? Por que aquilo que é bom para nós pode não ser bom ou aceitável para o nosso semelhante? Há uma passagem evangélica
em que Jesus de Nazaré comenta essa situação, o porquê disso. E, à luz da doutrina espírita, nós podemos entender um pouquinho mais por que isso acontece. Antes, porém, de nós partirmos já para a parábola do semeador, é importante nós falarmos que Jesus se utilizou enquanto encarnado, enquanto no corpo físico aqui na Terra. E segundo Allan Kardec, segundo a doutrina dos Espíritos, Jesus esteve sim encarnado em um corpo físico, em um corpo de carne e de osso, igual ao nosso. Porque ele não veio modificar as leis. E para nós estarmos aqui, vivendo no mundo físico, vivendo no mundo terreno, nós necessitamos de um corpo. E Jesus não se colocou numa situação diferente para que não tivesse um corpo assim. E enquanto ele esteve aqui, ele se utilizava muito das parábolas. Ele contava histórias geralmente com personagens típicos do ambiente e dos ouvintes. Então, se Jesus falava a pescadores, ele falava como um pescador. Se Jesus falava a agricultores, falava como um agricultor, para que aquelas pessoas pudessem entender o que ele estava dizendo. E se falava aos doutores da lei, ele falava como um doutor, porém com uma diferença. Em nenhum momento deixava de ser humilde. E na parábola do semeador, eu convido os amigos, convido os irmãos a nós fazermos uma análise um pouquinho mais profunda a respeito da mensagem, obviamente iluminados pela luz da doutrina espírita. E essa parábola ele começa mais ou menos assim: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. E antes que essas sementes pudessem nascer, as aves vieram e a comeram. Outra parte dessa semente caiu em terreno pedregoso, com bastante pedregulho, onde não havia muita terra, e logo essa semente brotou, porque a terra ali não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes profundas. Outra parte daquela semente caiu entre os espinhos e nasceram. Mas os espinheiros cresceram mais rapidamente e sufocaram aquelas plantas. Outra parte, porém, da semente caiu em terra boa, em terra fértil, e produziu. Algumas dessas sementes produziram 30 por 1 grão, outras sementes produziram 60 grãos por 1 grão, e outras sementes produziram 100 grãos por 1 grão. E Jesus encerra a parábola afirmando: quem tem ouvidos de ouvir, ouça com atenção. Nós sabemos hoje que o semeador da parábola é Jesus de Nazaré. E as sementes lançadas nos mais diferentes tipos de solo é a sua mensagem, é o seu ensinamento, é a sua boa nova, que nos chega nos dias atuais, através das mais diferentes ramificações daquele cristianismo primitivo, recém-saído das mãos de Jesus de Nazaré, e que graças aos seus discípulos que continuaram divulgando a sua mensagem, sobretudo a Paulo de Tarso, que tirou aquele cristianismo primitivo daquela região tão pequena, que tirou de Jerusalém, que tirou da Palestina e levou até os gentios. Não é à toa que Paulo de Tarso é conhecido como
o apóstolo dos gentios, que levou a mensagem de Jesus para fora do povo hebreu, que não deixou ele ali apenas entre os judeus, que levou para Roma, e de Roma se espalhou para todo o nosso planeta. Então aqui o meu agradecimento, a minha gratidão a Paulo de Tarso, que passou de perseguidor ferrenho dos cristãos, de Jesus de Nazaré, a um dos maiores, se não o maior, divulgador da doutrina cristã. Nesta parábola, Jesus faz um comparativo na maneira de entender e ver as diferenças das pessoas, bem como as suas personalidades. As sementes que caíam à beira do caminho, como nós falamos anteriormente, que é a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo, a sua boa nova, mas é importante nós frisarmos que Jesus não ensinava apenas por palavras, não ensinava apenas através da fala, ensinava principalmente através do exemplo. E Jesus deu o exemplo de como perdoar, de como perdoar, de como amar, de como ser paciente, de como ser tolerante, de não julgar. Quando trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada em praça pública, Jesus não a julgou nem a condenou, e ainda deu uma lição para aqueles homens que ali se encontravam. Quando lhe disseram assim: a lei manda que as adúlteras sejam apedrejadas até a morte. Engraçado que o adúltero, o homem, o galanteador, esse nunca veio a público. Em nenhum momento eles citam quem era aquele homem equivocado também, que errou, que cometeu o erro. E a este também Jesus não julga e nem condena. Aos demais que eles se encontravam, ele simplesmente disse: a lei manda que a apedrejem, então que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Todos se afastaram. Que exemplo de moralidade e de sabedoria do Mestre Jesus. E depois diz a mulher: vai, minha irmã, vai em paz. Eles não te condenaram, não te julgaram, eu também não o farei. Mas vai e não tornes a pecar. Não cometa o mesmo erro, para que um mal maior ainda venha te acontecer. As sementes que caíram à beira do caminho, então, e que são comidas pelas aves antes de nascerem, simbolizam as pessoas que, mesmo tendo contato com as verdades que nos libertam das nossas ignorâncias, não se importam com ela. Existem pessoas, principalmente nos dias atuais, com o avanço das comunicações, que não vão poder dizer que jamais ouviram falar das verdades espirituais. Todos nós, basta um clique no nosso computador ou no nosso celular e uma enxurrada de verdades chegarão até nós. E essas pessoas, por mais que tenham contato com essas verdades, não se importam com elas. Continuam com o pensamento voltado única e exclusivamente para a vida mundana. Para essas pessoas que representam a beira do caminho, aonde a semente caiu, tudo que é relacionado à moral, tudo que é relacionado a Deus, tudo que é relacionado às boas obras é visto por elas com desprezo. E as aves? E vieram as aves e comeram essa semente antes que ela pudesse nascer. A quem Jesus está se referindo?
Nessa passagem, Jesus as compara aos nossos irmãos, espíritos ainda imperfeitos, como nós. Não somos seres à parte. Nós também temos as nossas imperfeições. Mas esses espíritos, a quem Jesus compara com as aves, ou as aves com esses espíritos, são aqueles que ainda são movidos pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. São o que nós chamamos na doutrina espírita de espíritos ainda trevosos, que também são filhos de Deus, que por um motivo ou outro se afastaram do caminho que Ele traçou para todos nós, que é o caminho do bem, que é o caminho certo, que é o caminho correto, e que nos levará à perfeição relativa. Esses também são nossos irmãos. E amanhã ou depois, cansados, como o filho pródigo, da parábola também do filho pródigo, irão dobrar os seus joelhos, se lembrar da casa do Pai e voltar para os braços fraternos do nosso Criador. Esses nossos irmãos não estão perdidos por todo sempre. Quem garante que nós, nas nossas existências anteriores, não tivemos seguindo por esse mesmo caminho, trilhando essa mesma jornada? Obviamente que nós não somos ainda espíritos que o céu espera de nós, bons espíritos, espíritos perfeitos. Já fomos piores, somos hoje melhores do que há 100 anos atrás, como nos diz o evangelista lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses espíritos, então, que estão movidos pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, se aproveitam das más tendências dessas pessoas que não se importam com as verdades espirituais, a fim de inspirá-las e a atormentá-las, a permanecerem longe do Criador. Então, à beira do caminho, representam as pessoas que, mesmo tendo contato com as verdades que nos libertam, não se importam com elas. E as aves, Jesus compara aos espíritos ainda trevosos, espíritos que se comprazem no mal, que se aproveitam das más tendências dessas pessoas para atormentá-las e mantê-las longe dessas verdades. E as sementes que caíam nos pedregais e que logo nasceram devido à pouca profundidade da terra, quem elas lembram? Quem são? Que pessoas podem ser representadas, podem ser comparadas a esse tipo de solo? Com esse solo com bastante pedras, esse solo com bastante... agora me foge o termo, pedregoso. A quem nós podemos comparar? São aquelas pessoas, meus irmãos, que têm o contato com essas verdades espirituais. E acontece isso na doutrina espírita, acontece isso no movimento espírita. Pessoas que no primeiro contato com a doutrina espírita, na primeira palestra que ouvem, já ficam encantadas com a doutrina espírita, com os seus ensinamentos, com a sua verdade. E aí tudo que elas passam a fazer está voltado para a prática do bem. Tudo. A mudança é tão drástica, é tão rápida que parece que chega a ser mágica. E essas pessoas maravilhadas e que se iludem, acreditando que já deram um passo adiante, que já pularam de um degrau para o outro, no menor deslize de pensamento, de ação, de atitude, acaba se transformando para ela num martírio. São aquelas pessoas que acreditavam-se já de espíritos imperfeitos em espíritos de luz, assistindo uma ou duas palestras, frequentando uma semana de grupo de estudo, quando deslizam, quando cometem um equívoco, e isso acontece naturalmente, acontece normalmente, não conseguem se auto-perdoar.
ficam se martirizando, num redemoinho, se questionando, mas como que eu fui fazer isso? De que adiantou frequentar a doutrina espírita? De que adiantou ser um trabalhador? De que adiantou eu frequentar as atividades que a casa desempenha, se na primeira oportunidade eu saio do caminho certo e caio no caminho errado? Nada adiantou para mim. Essas pessoas, na verdade, retratam aquelas que creram, mas não compreenderam os ensinamentos espíritas. São aquelas pessoas que se acreditam isentas de qualquer dificuldade em suas vidas por estarem se dedicando ao extremo no trabalho do bem. Porém, a existência aqui no nosso planeta Terra não é bem assim. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, onde há predominância ainda do sofrimento, do erro, das angústias, das tristezas, das dificuldades. Já estamos no rumo de um mundo melhor, mas ainda o que predomina aqui são esses tipos de sentimento: sofrimento e dor. Todos nós temos as nossas provações, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas expiações. Quando estávamos no mundo espiritual, nos readaptando, nos reeducando, nos preparando para voltarmos para cá, por ocasião da reencarnação, foi traçado um planejamento. E esse planejamento é inerente àquilo que cada um necessita e àquilo que cada um merece. Dentro desse planejamento, algumas provas foram traçadas. Provas essas que, se superadas, nos tornariam provados, aptos para darmos um passo a mais no caminho da evolução. Surgirão as dificuldades atuais, que são inerentes aos nossos abusos, às nossas inconsequências, mas existem também as expiações, que são resultantes dos nossos equívocos de vidas pretéritas. Aquele que fez sofrer, também sofrerá. Aquele que magoou, também será magoado. Aquele que feriu, também será ferido. E se eu estou sofrendo hoje, seja qual for o motivo do meu sofrimento, Ele é justo. Porque sendo Deus justo, não há injustiçados nesse mundo. E quando eu suporto, quando eu vivencio as minhas expiações com resignação, com fé, sem ira, sem queixume, eu me ajustei com as leis que eu infringi no passado. E essas dificuldades, meus irmãos, essas provas e essas expiações, elas são o sol da parábola que queima a planta que não criou raízes profundas, ou seja, aquele que não tem o verdadeiro entendimento da vida e das suas leis. O fato de nós frequentarmos um grupo religioso, o fato de nós estarmos realizando e participando de algumas atividades, seja qual for esse grupo religioso, ele não vai impedir que nós colhamos aquilo que nós plantamos. Obviamente que será amenizado, porque a justiça dos homens tem os seus atenuantes. Por que a justiça divina não teria os seus atenuantes também? Mas existem situações pelas quais nós temos que passar, que inevitavelmente nós passaremos. O que a doutrina espírita nos ensina de diferente? Que nós devemos enfrentar com coragem, que nós devemos enfrentar com ânimo, sem desistir e sem se queixar. O Cristiano fez a leitura ali a respeito da oração, onde nós pedimos, e na maioria das vezes nós pedimos em vez de agradecer, e eu sempre cito aqui o seu Pedro, Carlinhos. O seu Pedro já ali nos últimos
meses, nos últimos dias de existência terrena, conversávamos e ele me dizia assim: Amarante, eu não peço cura, eu não peço para que Deus me cure, eu peço para que Deus me dê força e coragem para suportar esses dias difíceis que eu estou vivendo. Porque talvez a cura, meus irmãos, seja pior do que nós nos mantermos enfermos, o nosso corpo físico se manter enfermo. Porque é necessário que o nosso corpo algumas vezes padeça para que o espírito se ilumine, para que o espírito se liberte. E é assim que nós todos deveríamos agir. Antes de pedir a cura para a nossa enfermidade física, buscar compreender o porquê que eu estou enfermo fisicamente. Por que eu estou passando por isso? De quem é a responsabilidade? E em vez de pedir a cura para esses males físicos, que nós aceitemos a dificuldade com resignação, a fim de que a cura chegue primeiramente para a alma, chegue primeiramente para o espírito. Por que o nosso corpo adoece? Porque a alma já vem doente há mais tempo. São os nossos sentimentos, é a nossa falta de paciência, a nossa intolerância. Obviamente que seu Pedro já estava numa idade bem avançada, mas mesmo aquele sofrimento era necessário para que ele pudesse deixar aqui na terra algumas dívidas lá de existências pretéritas, porque como nós falamos antes, não existe injustiça e nem injustiçados. Então os nossos sentimentos vão influenciar nas nossas enfermidades, muitos cânceres, muitas úlceras gástricas, muitas azias, são inerentes dos nossos sentimentos, que vai se somando e chega uma hora que reflete sobre o nosso organismo. Então, não é o corpo que adoeceu, a alma já estava doente, e o corpo foi apenas aonde pôde sair para fora, e aí já se inicia o processo de cura, porque na doença, meus irmãos, na enfermidade, existem exceções, mas a maioria dos enfermos se tornam mais humildes, aceitam com resignação, buscam a Deus, e infelizmente é mais na hora da dor e do sofrimento que nós nos lembramos do Criador. E é um momento para que isso ocorra, é um momento oportuno. Não é errado nós pedirmos, mas é mais certo ainda nós agradecermos quando alcançarmos aquilo que estamos pedindo. E só nos será ofertado, só nos será dado, meus irmãos, se for o nosso merecimento. Quando Jesus curou os leprosos, quando Jesus fez os cegos enxergar, quando Ele fez os paralíticos andar, Ele não fez simplesmente por fazer ou para mostrar para as pessoas da época o seu poder. Aquelas pessoas mereciam ser curadas. E assim é com todos nós. E essas pessoas, então, diante das dificuldades, que é o sol da parábola, que queima a planta, que não criou raízes, quer dizer, aonde não tirou o conhecimento espírita daqui e colocou aqui, muitas vezes se achando injustiçadas por Deus, que segundo elas deveria evitar de todas as dores, deixam por completo o trabalho espiritual e voltam para as suas descrenças. O trabalho principal de cada um de nós não é o trabalho que nós realizamos externamente. Nós não temos aqui um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco. Nós não chegamos nem aos pés de Madre Teresa de Calcutá, que realizaram realmente um trabalho, que se doaram, que o seu trabalho foi externo, foi em favor de um número muito maior de pessoas. O nosso trabalho, meus irmãos, é íntimo.
Nós temos que realizar o trabalho da nossa reforma dos sentimentos. E essas pessoas, quando chegam nessa situação, abandonam até mesmo esse tipo de trabalho. Voltam para a sua descrença. Cedem novamente ao comodismo de ficarem em suas casas, sentadas no seu sofá, assistindo o Jornal Nacional e tomando chimarrão. O que nós fazemos aqui é uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana, e tão poucos minutos para nós nos dedicarmos a receber essas verdades que vão nos libertar das nossas ignorâncias. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, o que ele estava se referindo? Nos libertar de quê? De que prisão ele estava falando? Da nossa ignorância. Quando nós adentramos pelas portas abençoadas de uma instituição religiosa e conseguimos ali absorver um pouco daquele conhecimento, nós vamos aos poucos nos libertando das nossas ignorâncias. Mas também Jesus disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. Em que sentido? Aquele que mais conhece tem que colocar em prática esse conhecimento. Chico Xavier certa vez disse que a pessoa que lê muito e que não pratica o que lê é igual um burrinho carregado de livros. Os livros do burrinho nada servem. E se eu não praticar aquilo que o livro me ensinou, para mim também nada vai servir. A parte que caiu entre os espinhos. Ela nos lembra, essa parte, que a parte que caiu entre os espinhos nos leva àqueles que até escutam e entendem os ensinamentos religiosos, os ensinamentos espirituais. Porém, os espinhos, que são as preocupações excessivas com o trabalho material, sufocam a sua tentativa de praticar o que se ensina nos grupos religiosos, afastando-os desses conhecimentos. São aquelas pessoas que até acham que é muito bom, que a doutrina espírita é muito boa, mas hoje eu ainda trabalho, eu tenho que agora realizar outras tarefas, outras atividades, que aceitam essas verdades, mas ficam lá inventando desculpas. Hoje não, amanhã talvez, ou quando eu me aposentar. Só que o amanhã, talvez, o aposentar-se, pode não chegar nessa existência. O Centro Espírita é uma escola. O Centro Espírita é uma oficina de trabalho. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nós já podemos ir estagiando aos pouquinhos. Então, se eu já frequento um grupo de estudo, se eu já venho nas palestras, eu posso já estagiar, não apenas nas tarefas espíritas, nas tarefas dentro do Centro Espírita, mas eu vou estagiar lá fora, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, colocar em prática aos pouquinhos aquilo que nós aprendemos aqui, a fim de nós não nos aborrecermos tanto quando a gente se afastar do caminho certo. Orar e vigiar é isso. Cuidar para não se afastar do caminho que nos é traçado, que nos é mostrado aqui dentro do Centro Espírita. E se nós nos afastarmos, a nossa consciência vai nos puxar novamente para cá, para esse caminho certo. E finalmente, a semente que caiu em boa terra. Faltam apenas 10 páginas e a gente já encerra. E finalmente, a semente que caiu em boa terra cresceu e frutificou. Agora todo mundo estufa o peito e se acha, eu faço parte desse grupo. Por que não? São aqueles que, compreendendo que a matéria não é tudo, buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas,
o consolo às suas dores, fazendo da prática da lei de amor um hábito de sua existência. Mas Jesus de Nazaré aqui alerta que mesmo entre estas pessoas há diferenças de entendimento e de prática, porque uns vão produzir mais e outros menos, uns 30, outros 60, outros 100, mas todos já se encontram em condições de produzir, de dar bons frutos. Talvez nós não consigamos fazer uma obra mais volumosa, mas se nós começarmos por nós mesmos, se eu conseguir colocar os ensinamentos da doutrina espírita em prática dentro do meu lar, ótimo. Se eu conseguir mudar aquilo que eu preciso mudar em mim, apoiado pelas ferramentas que a doutrina espírita me empresta, me proporciona, maravilha. Aí depois, esse seria os 30 por 1, logo adiante, quando eu começar a auxiliar, a ser mais paciente, a ser mais tolerante, a ser mais compreensivo com o meu vizinho e com o meu colega de trabalho, eu já vou estar fazendo parte daquela semente que produziu 60 por 1. E logo, daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas reencarnações, aquela semente que foi lançada no âmago do meu ser vai estar produzindo 100 grãos por 1 grão. E quando Jesus diz, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça com atenção, ele refere-se àqueles que já se encontram em condições de ajudar, que ajude, que já se encontram em condições de servir, que sirvam. Quando Jesus se refere nesse sentido de que quem tem ouvidos de ouvir, que ouça com atenção, ele está nos dizendo, como nos disse Paulo de Tarso, em sua carta enviada aos Coríntios, que cada um contribua segundo propôs em seu coração, não por barganha, não por necessidade, porque nós devemos nos doar com alegria. E é assim que tem que ser o Espírito. Se eu vou me doar, se eu vou trabalhar, se eu vou fazer algo por mim, pelo meu semelhante, pelos meus vizinhos, pela minha sociedade, que seja com alegria e não como uma barganha, porque Deus não é um negociador. Era o que nós tínhamos preparado para hoje. Deixaremos as próximas páginas para uma outra oportunidade. Para nós encerrarmos, eu quero agradecer a presença dos irmãos por terem vindo exercitar a paciência em ouvir esse aqui que muito pouco sabe a respeito da doutrina espírita, que é mais um teimoso do que espírita propriamente dito. Sempre me propus a estar aqui e, enquanto o Criador do Universo permitir que esse corpo se mantenha em pé e respirando, aqui eu estarei, compartilhando com os irmãos um pouquinho do muito pouco que sei de doutrina espírita. Para nós encerrarmos a nossa atividade e em seguida partirmos para a fluidoterapia, meus irmãos, eu quero convidá-los a elevar novamente o pensamento ao nosso Criador e agradecer ao Senhor das nossas vidas pela nossa vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reencarnados em um corpo físico, Senhor, vivenciando novas experiências que ficarão para sempre gravadas na nossa memória. Te agradecer, Senhor, pela família de onde um dia nós saímos e pela família que hoje nos formamos. Agradecer pelo nosso lar, agradecer por aqueles que colocassem junto a nós, convivendo no mesmo teto, sob o mesmo teto, para trocarmos as algemas do passado pelos laços de ternura nos dias atuais. Agradecer, Senhor, pelo alimento que colocaste à nossa mesa no dia de hoje, fruto do nosso trabalho digno e honesto, que nutre o nosso corpo físico.
Agradecer pelo alimento espiritual que recebemos nesses poucos minutos que aqui passamos. Agradecer pela presença dos nossos irmãos desencarnados, mais necessitados do que nós, alguns que aqui se encontram, a quem foi dada a permissão de adentrar nesse ambiente de oração, que possam ter encontrado aqui o reequilíbrio, o refazimento, que tenham se sentido bem acolhidos junto a nós. Agradecer pelos espíritos mais elevados, que são os nossos benfeitores, os nossos mentores, os nossos protetores desse ambiente, que enquanto nós aqui dialogávamos fraternalmente, nos abraçavam, nos transmitindo as energias que cada um necessita. Agradecer a Jesus de Nazaré, esse nosso irmão, esse nosso amigo, esse nosso companheiro de jornada, por ter vindo nos fazer o convite para segui-lo. Sabe que nós não conseguimos ainda dar nem um passo nesse caminho sem o teu auxílio, Senhor amado. E sabedor disso, nos enviou os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, a fim de que nós pudéssemos segurar em suas mãos e seguir firmes nesta caminhada. Algumas vezes nós tropeçamos, algumas vezes nós caímos, algumas vezes nós nos ferimos nos espinhos desse caminho, mas está sempre ali junto de nós, soprando na nossa mente: levanta-te, anda, segue em frente, não desista, o Senhor é contigo e não te faltará. E aproveitando, Senhor, esse momento oportuno, na condição de pedintes que ainda somos, te pedimos, abençoa a cada um dos irmãos que aqui está, abençoa os nossos parentes distantes, abençoa os nossos familiares, abençoa o lar dos nossos vizinhos, o nosso local de trabalho, os nossos irmãos desencarnados que partiram antes de nós, que estejam bem, que já estejam readaptados ao mundo dos espíritos. Te pedimos também pelos nossos irmãos sofredores, que se encontram nas zonas trevosas, sombrias do mundo espiritual. Que a nossa prece chegue até eles, Senhor. Acalme seus pensamentos. Que o magnetismo que daqui é irradiado possa ser sentido por eles, possa envolvê-los. Que uma réstia que seja, Senhor, da nossa oração possa iluminar suas consciências e, envoltos nesta luz, possam olhar para Ti, Mestre Jesus, pedir o Teu auxílio, pedir o Teu amparo, que interceda por eles, assim como intercede por nós, junto a Deus, na certeza de que nossas preces, nossas rogativas, se forem para o nosso bem, serão todas atendidas. Uma boa noite a todos os irmãos, que regressemos em paz para os nossos lares, que tenhamos uma boa noite de sono, que seja um sono reparador para o nosso corpo físico e esclarecedor para a nossa alma, para o espírito imortal que somos, ao irmos ter juntos daqueles que nos guiam. Assim seja. Assim seja.